Seja muito bem-vindo ao Acumulador de Patrimônio. Pois é, faz um tempinho aí que eu não trago atualizações da Raizen, né? As ações estão apanhando bastante, né? De modo geral, o Ibov está refletindo aí um pessimismo externo por conta do geopolítico, não é novidade, mas principalmente pela perspectiva que o higher for longer, né, dos juros americanos dão aqui para a nossa Selic, que afeta também a saúde econômica, além, lógico, de muitas outras coisas internas que não é o nosso foco aqui no vídeo, tá? A gente vai ficar aqui falando sobre política, não. A Raizen não é apenas uma empresa de produção e distribuição de etanol, né, e também os postos Shell, né, e as marcas, né, algumas operações em outros países da América Latina. Vou mostrar isso aqui, inclusive. A empresa está no segmento de energia renovável, tá entrando pesado, inclusive. Tá, isso não está sendo precificado nas ações, o que dá também um upside aí de crescimento, até pelo momento complicado, tá dando esse desconto aí. Ela vem trazendo resultados bem robustos também, vou falar sobre isso aqui, tá? E me refiro ao tamanho da companhia também, né? O ganho de share, né? Não apenas ali os números. Fica até o final, tá? Porque eu vou passar detalhes importantes aqui, insights também, né? Provavelmente eu não tenha passado aqui das últimas vezes que eu falei da empresa e pode fazer total diferença para tomar uma decisão melhor ou até mesmo para reforçar uma premissa de investimento, tá? Já dá aquela voadora no like pesada. Se ainda não for inscrito, já sabe, clica no sininho de notificações também para poder ser notificado dos próximos vídeos, shorts e muito mais aí do Acumuladores de Patrimônio. A Raizen é uma empresa que trabalha com o direito de representar, né, e gerir também os ativos da Shell, como eu mencionei antes aqui. Afinal, a Shell ela é a sócia da Cosan e ambas são controladoras da empresa, da Raizen. Tem a parte agrícola, né, da cana e posteriormente a produção e distribuição de combustível. Tudo, né, em contrato de preferência, claro, fora também a parte de exportação, né, principalmente ali a parte do açúcar. Então tem a previsibilidade, né, desde as safras até a venda. Por isso, as prévias operacionais, os relatórios, né, usam, lógico, né, o ano de referência contábil, que é o ano safra. É uma empresa ligada ao setor de açúcar e etanol e por isso os trimestres têm os meses de sequências diferentes, né, das demonstrações, apesar de ser publicado trimestralmente normalmente como as outras empresas da Bolsa, tá? E começa do 1º de abril até o 31 de março do ano seguinte. E a referência para quem é investidor é basicamente o seguinte: primeiro trimestre de abril a junho, o segundo de julho a setembro, o terceiro de outubro a dezembro e o quarto ele é de janeiro a março, já demonstrando o ano seguinte. Importante ressaltar isso aqui para melhor entendimento quando for falar sobre os dados mais recentes, comparativos e tal. Mas enfim, esse aí na tela é o desempenho do plano estratégico da Raizen e algumas vezes pode passar desapercebido por alguns investidores ou até mesmo analistas que buscam aí o resumo do release para poder economizar tempo, tá? Mas é importante a gente observar os detalhes nas entrelinhas para poder traçar, né, as perspectivas e ter aí uma ideia do crescimento, né, ganhos, perdas, enfim. Desde o ano passado, o preço do etanol ele vem numa tendência de alta. Foi retirado também a isenção do ICMS, tá? Que foi também um dos causadores disso também. E sempre que tem uma alta de preços no etanol, se tem também, lógico, uma demanda menor pela relação de desempenho entre os dois combustíveis mais usados no dia a dia do brasileiro. A gente sabe que a gasolina ela acaba compensando bem mais se o preço ele for muito alto. E apesar de ser aprovado a incrementação de mais etanol na gasolina, houve uma queda de volume vendido de etanol de 18% numa comparação aí ao ano anterior, tá? Indicador YOY, né? Year of Year. Mas com essa alta aí houve aí um ganho de 27% do prêmio do etanol hidratado numa comparação de 12 meses, indicador LTM. Teve uma queda na comercialização de açúcar de apenas 7%, tá? Em comparação com o ano anterior. E digo apenas porque é uma commodity deficitária, já falei isso algumas vezes quando falei de FIIs, FIAGROS, né, e CRAs de empresas assim. Tem aí uma leve queda, né, por conta aí do momento econômico complicado, só que a empresa está expandindo bastante, né, no mercado nacional. E na outra ponta, teve uma fixação do preço médio pelos próximos 36 meses com os compradores, né, que dá aí uma melhor previsibilidade. Da última vez que eu trouxe a Raizen aqui no canal, eu reforcei o quanto a empresa estava investindo pesado para poder ter ali, né, um poder de produção maior, né, e ela continua aí batendo recorde de moagem de cana-de-açúcar, resultado também do CAPEX pesado. Pode ter investidor que não tenha gostado dos dividendos menores, né, mas o que vale mesmo é a capacidade de pagar mais no futuro e o próprio crescimento aí da companhia. Inclusive, como podemos ver aí, na parte de E2G, né, que é o etanol de segunda geração, já tem a planta do Bioparque Costa Pinto, né, a todo vapor, né, enquanto o restante ainda está em fase de finalização. Da última vez que eu falei aqui,
as coisas não estavam tão avançadas assim. As plantas 3 e 6 elas estão em fase de obras, né? E a 7 e a 9 ainda estão em fase de projeto, né? Ainda vão iniciar. Essa parte aí de biomassa, né? Que é muito importante a gente reforçar isso. E olha, esses projetos aí, eles são muito importantes, tá? Mostra, lógico que a companhia ela está expandindo, mas essa parte de biomassa, ela aproveita desde a palha até as folhas, né? E lógico, o bagaço da cana, né? Faz com que toda a matéria-prima ela seja utilizada, ou seja, aproveita tudo para poder agregar ao mercado e lógico, né? Isso acaba também melhorando as margens. Eu já falei aqui no canal algumas vezes do quanto o segmento de energia B2B, Business to Business, tem um potencial enorme no Brasil, ainda mais com o aumento da conta de luz. E a Raízen Power, que é o braço da Raízen que cuida dessa parte aí, ela tem um upside da geração, comercialização também, né? Que geralmente no setor de energia tem uma margem muito pequena, né? Exatamente pela terceirização, né? Outros custos envolvidos também. Como a companhia ela já tem todo o ecossistema dentro do próprio negócio dela, dá esse upside enorme aí, tá? Também trabalha com energia solar, o que é bacana, porque mostra que a visão é o aproveitamento total do setor de modo geral, né? Sem ficar se limitando apenas ao segmento de combustíveis. Inclusive, o resultado que eu vou mostrar mais para frente aí, eles foram impactados positivamente por conta desse crescimento aí de energia renovável, B2B. Atualmente, esses são os dados mais recentes aí, tá? Saiu agora há pouco, são mais de 70 mil unidades consumidoras. Teve um crescimento aí de 70%, é um crescimento bem expressivo, tá? Mas se dá pelo fato da empresa estar em um momento de expansão no setor, tá? Não significa que ela sempre vai dar esse resultado absurdo. Está sendo reforçado também a parte de eletromobilidade, que é muito importante, tá? Nos postos Shell. Tem a parte de carregamento de automóveis elétricos. Essa é a parte que também é tocada pela Raízen Power. A parte de mobilidade nada mais é do que aquela parte da Shell, né? Que agora mudou, né? No demonstrativo. Cuida da parte de distribuição e venda, né, para os postos, tanto na parte nacional quanto também em países da América Latina, como é o caso da Argentina e também o Paraguai, né, no qual a empresa ela está presente nas operações, continua também demonstrando crescimento. O Grupo Nós, né, ele administra as lojas Select, mas tem os mercados OXXO, né, bem famosos na Colômbia, Argentina, Paraguai. No Brasil ainda está em fase de expansão, apesar das marcas serem bem conhecidas em São Paulo e Rio de Janeiro. Olhando esses dados mais recentes, com base no próprio plano estratégico da companhia, a gente tem uma noção aí do quanto o operacional está em crescimento, tem esse bom aproveitamento do segmento de mercado, no sentido, lógico, né, de criar novos produtos, serviços, soluções, né, como a própria parte aí de geração e comercialização de energia. Os indicadores operacionais, eles mostram uma alta bem significativa de lucro líquido ajustado, né? Um EBITDA ajustado que foi impactado positivamente pela melhora das margens, né? Teve uma alta bem expressiva, afinal a empresa investiu muito dinheiro na melhora operacional. A dívida líquida / EBITDA diminuiu para 1,9 vezes, é uma companhia pouquíssimo alavancada agora, né? O retorno de capital empregado ROIC, ele teve aí um crescimento de 11 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior. É um indicador que mostra a capacidade da empresa de gerar lucros com os seus investimentos empregados, tá? O CAPEX. Outra coisa muito importante, a geração de caixa da companhia teve um aumento aí de 100% versus o comparativo do ano anterior, que foi aí um resultado que mexeu muito com as ações. Se você é investidor raiz 4, deve se lembrar, lógico, das ações a R$ 2,60 ou até mesmo menos, né? Apesar de eu ainda achar o preço das ações aí bem baratas, né? Foi aí uma ótima oportunidade, lógico, para quem soube aproveitar. A receita operacional líquida ela é bem concentrada em etanol e açúcar, tá? E o etanol ele teve aí uma baixa, como eu expliquei antes, né? Houve aí uma queda menor por conta dos melhores resultados do açúcar e as vendas no mercado doméstico que cresceram muito. E isso também acabou equilibrando ali a queda. Em nota, a própria companhia reforça que foi um dos melhores trimestres da história da Raízen. É uma empresa que gera bilhões de reais a cada trimestre, não apenas aí anualmente. Outra parte que não pode sair desapercebido numa empresa assim é a parte agroindustrial, que continua impressionando, batendo recorde de moagem de cana-de-açúcar, e teve também notícia até sobre isso na mídia financeira. E olha que a empresa ela ainda está em fase de expansão, né? Como eu falei lá, das plantas que ainda estão em construção e outras em fase de projeto, com aqueles bioparques, né? Então, dá uma expectativa de melhores resultados no futuro bem próximo. Boa parte dos investidores talvez tenha aí uma premissa
que o mercado de automóveis elétricos ele vai deixar o negócio de combustíveis de postos obsoleto. Só que dando uma olhada mais a fundo, vendo o quanto a empresa está se adequando à realidade com os pontos de carregamento nos postos, geração e comercialização de energia, fica evidente que o foco da Raízen é energia, né? E o aproveitamento do máximo que conseguir do setor. Não apenas se limitar ao DNA da Shell, que é sócia, né, da Cosan no negócio. Não entrei muito no assunto de dividendos, mas é uma empresa que não é novidade para ninguém que está sempre pagando dividendos aí, tá? Acho que esse pessimismo com o Brasil, ele abre uma janela aí de oportunidade enorme de preço em negócios assim, e independente se a companhia ela vem bem, como é o caso dela, demonstrando um crescimento aí bem robusto, se o índice está apanhando, sendo puxado por outras empresas maiores, né, como bancos, a Vale, né, esses tempos aí, Petrobras também, lógico, né, que os juros futuros estão ajudando a pressionar bastante, né, ainda mais recentemente com essas questões políticas, é lógico que a maioria das ações vão performar mal. Só que o melhor momento de investir é quando o mercado está com medo, não no FOMO, na ganância extrema. Existe a hora de comprar, a hora de manter e a hora de vender. Mas essa é a minha opinião, deixa aí qual é a sua, deixa aí nos comentários o que é que você acha da empresa, se você é investidor, tá otimista, tá pessimista, conseguiu aproveitar a queda. Não esquece o joinha, tá? Se inscreva, ativa as notificações também, deixa também a sua sugestão de vídeo aí, o de ativo, tá? Inclusive, obrigado pelos feedback de vocês aí. E na descrição, no primeiro comentário, eu estou deixando 2 planilhas, tá, de investimentos para o controle dos seus investimentos e também do seu patrimônio de modo geral, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, tudo bem organizadinho, né? Ganhos e prejuízos. Ambas são completas, tá? É só escolher uma aí e ser feliz. Uma mostra a variação do patrimônio em tempo real com a própria bolsa, tudo fica bem detalhado de maneira profissional, principalmente para a declaração de imposto de renda, tá? Que é muito importante aí. Para quem precisa pagar DARF, mesmo que tenha contador, é muito fácil. E se você está sempre fazendo negociações e precisa pagar DARF, é muito mais fácil. Valeu, um grande abraço e até a próxima.